Olha só, pessoal, esse é mais um Fala Carlão. Você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Washington, obrigado pela sua gentileza nos atender aqui. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Carlão, eu que agradeço a gentileza. O Caboclo Novo aqui fica muito lisonjeado, um cara como você, respeitado pelo mercado, experiente, assistido, acompanhado, traçar para mim esse perfil de sucesso, eu que acho que não cheguei em lugar nenhum ainda, trabalhando muito, mas fico muito feliz. Muito obrigado, seja bem-vindo ao nosso stand, feliz por ter você aqui. A Bahia Farm Show, sem sombra de dúvidas, para a gente é um momento muito especial. Primeiro porque ela consegue dar a relevância que o agro tem, né? E no Nordeste, a principal do Nordeste. E aqui é um ambiente onde a gente encontra os amigos, conhece novos amigos como você, um amigo nos apresentou. É um local que a gente celebra a prosperidade, percebe o quanto tem valor esse mercado e como a gente pode eventualmente contribuir para um pouco mais. Maravilha. Ô, gente, deixa eu explicar um negócio para você. Eu estava andando aqui na frente, na rua principal aqui, e encontrei meu amigo Ricardo Ticolati, lá da Galápagos. Ele está aqui, inclusive, que me convidou para vir tomar um café aqui e conhecer um pouco melhor o Washington, o trabalho dele. Então, ô, Ricardo, obrigado pela indicação. Eu sempre falo, viu, que a melhor coisa do mundo são os amigos dos amigos. Porque eles já vêm triados, eles já vêm tudo resolvido, a gente não precisa ficar fazendo pesquisa, não precisa saber de nada, tá tudo certo. Então eu queria começar esse bate-papo te perguntando o seguinte: de onde você vem? Qual que é a sua história, né? Porque sem falar que ele é advogado, tem uma competência extraordinária aqui, vai falar um pouco dessa história, mas ninguém nasce com esse sucesso todo que você tem aqui hoje, que você demonstra ter. De onde você vem? O seu pai, que você estava pensando que seu pai era advogado, não. Me fala um pouquinho que berço que você foi criado aí para a gente estabelecer uma base para nossa prosa. Eu sou soteropolitano, nasci em Salvador. Meu pai não tem nada com advocacia, tampouco com educação, minha mãe também não. Meu pai é empresário do ramo da construção civil, minha mãe é do ramo de finanças. E desde pequeno, minha mãe sempre disse que eu era muito bom na argumentação. E eu desenvolvi ao longo do tempo essa habilidade. Me formei em Direito em Salvador, fiz especialização fora do Brasil, em São Paulo. E durante minha carreira toda eu trabalhei muito com desenvolvimento empresarial, sempre assessorando empresas e na educação corporativa. E aí com o passar do tempo eu percebi... Vem pra cá um pouquinho aqui pra gente sair daquele... Tem um ventilador ali que eu não quero que apareça ainda, não? Vamos lá. Então, logo depois de 5 anos que eu me formei e já estava em um processo de capacitação empresarial, eu comecei a perceber que muitos produtores rurais, muitos empresários, né, na minha área de especialidade, que é reestruturação e recuperação de empresa, eles tinham um delay de decisão, né? Tinham uma dificuldade de decidir qual era o momento correto de se reestruturar. E isso começou a me incomodar. E enquanto advogado, eu vou lhe dizer muito bem, eu detesto reagir para resolver problema, eu gosto de agregar valor, gerar resultado. Eu falei, como é que eu faço isso? Como é que eu mudo essa realidade? E aí foi quando a gente decidiu ali, entre 2014 e 2015, a fazer um pacote de treinamento voltado à eficiência empresarial. Nós nos acoplamos a mesas de crédito, bancos e fundos de investimento para capacitar essas mesas e acompanhar casos relevantes de recuperação judicial de produtores rurais. E aí, diante daquele cenário, eu falei, por que esse produtor que tem um patrimônio tão grande, um faturamento tão relevante, ele pediu o RJ? Eu acho o RJ um baita instrumento, desde que usado corretamente. Eu falei, esse cara não precisava, tem patrimônio, tem faturamento, eventualmente se estrangulou ali. O que é que ele precisa para eventualmente não chegar nesse ponto? E aí eu percebi que para a gente ganhar essa relevância, a gente precisava educar. Então a gente monta em 2015 e 2016 um pacote de treinamento específico para o agronegócio e vem desenvolvendo desde então. Como eu sou baiano, né, sou filho da terra, sou apaixonado pela Bahia e sou apaixonado, aficionado no agronegócio, eu percebi em 2017 numa missão que foi me dada para vir, era Luiz Eduardo Magalhães, como a região oeste da Bahia e o Mato Piba estava crescendo, já era uma fronteira consolidada, mas que também padecia dos mesmos problemas. Eu falei assim, poxa, vou me dedicar a essa região. Então, desde 2017 a gente veio para Luiz Eduardo, e em 2020, logo pós período crítico da pandemia, eu fiz a proposta para minha sócia, que hoje toca comigo aqui na região, a Caterine Rios, para que a gente trouxesse o Instituto de Educação para Luiz Eduardo. Nós trouxemos a estrutura e aí, desde então, a gente vem acumulando bons resultados. Foram mais de 400 produtores rurais capacitados. A gente tem uma zona de influência do Instituto em quase 500 mil hectares, ou seja, a gente está tendo a oportunidade de conversar, debater, educar
essa região e perceber que no fim do dia a gente está gerando transformação, porque a gente já percebe famílias fazendo planejamento empresarial, já percebe famílias fazendo pensamentos de como fazer estruturação de dívidas sem garantir, sem se expor a um risco desnecessário, tudo isso como fruto da educação, né? Acho que a educação como instrumento de mudança, como instrumento de transformação. Você sabe que eu vou te dar, até estabelecer um paralelo aqui, meu médico é um nutrólogo, o Dr. Rondó, conhecido no Brasil inteiro, e ele fala o seguinte, aqui a gente não trata de doença, a gente trata de saúde. Exatamente. E você é um cara, você não trata de problema, você trata de prosperidade, ou seja, de não deixar o problema acontecer, né? Ontem, e vou só fazer ontem eu tive a oportunidade com o nosso amigo Ticolá de participar de um podcast que é especializado no agro, e aí veio essa pergunta, né? Tem muita gente pensando em fazer holding, tem muita gente pensando em fazer... Eu falei, cara, deixa eu te dizer uma coisa. O produtor rural construiu riqueza, construiu, sem sombra de dúvidas, um paralelo de prosperidade que nenhuma outra indústria no Brasil conseguiu de forma consistente e consolidada. Ele não precisa pensar em como é que vai acontecer no dia que ele falhar, não. Ele só precisa planejar a sucessão empresarial, garantir que haja uma perpetuidade do negócio. Então ele precisa empreender melhores práticas. Ele não tem problema, na verdade ele tem que basicamente fazer o que ele faz todo ano. Todo ano ele revisa a semente, todo ano ele revisa a parque de máquinas, todo ano ele faz ajuste de solo para produzir melhor. Ele tem que agora trazer novas tecnologias para gerir o negócio dele. É isso. É um problema que acho que todo mundo queria resolver, porque esse problema vai gerar valor na cadeia, perpetuar o negócio e, obviamente, antecipar cenários e resolver problemas que não precisam existir. É uma indústria consistente, constante, que faz parte de uma cadeia de suprimento global que tem demanda. Então eu produzo, eu vendo. Eu produzo, eu vendo. Então, tecnicamente, a matemática é muito mais simples do que isso. Então, eu acho que a gente tem que entregar para o produtor o básico bem feito. Como é que pelo que eu entendi, é o seguinte, você é um especialista também nessa palavra, que está tão, hoje em dia o mercado está tão preocupado, com toda razão, porque virou uma espécie de RJ, parece que tem gente achando que é solução para tudo, quando na verdade não é bem assim. Como é que você está lidando com isso e qual que é o seu sentimento em relação ao tema? Porque eu penso assim, né? A gente, aliás, nosso programa tem apoio sempre do Bradesco, eu converso muito no mercado financeiro e todo mundo que empresta dinheiro para alguém quer receber o dinheiro de volta, né? Eu acho que isso é justo, né? Sim. Como é que você está vendo esse momento? A gente vai sair mais fortalecido lá à frente? Quem está pensando que isso pode ser uma solução tem que pensar muito, tem que encostar a cabeça no travesseiro e pensar muito? Como é que é? Carlão, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu, de fato, sou especialista na matéria. Eu participo de instituições que são voltadas ao pensamento da crise empresarial de modo a tentar colaborar com as melhores práticas. Tive a oportunidade de participar nos últimos anos dos processos legislativos, contribuindo com propostas para alteração da lei de recuperação. E vou lhe dizer que estou muito preocupado. O Brasil, infelizmente, é um país que gosta de soluções paliativas ao invés de soluções estruturais, né? E eu acho que, por conta disso, a gente utiliza instrumentos relevantíssimos de forma precária, criando um estigma de utilização oportunista desse instrumento. A recuperação judicial é um baita instrumento. Só que, como um baita instrumento, ele precisa ser usado de forma correta, na hora certa. Eu vou fazer um paralelo aqui para o nosso produtor rural que está nos assistindo, que eu acho que ele vai entender o que eu vou falar. Você está com a sua colheitadeira John Deere, Fendt ou Max, beleza? Da Case. Se o implemento agrícola quebrar, você faz o quê? Você joga lá fora ou você troca o implemento? Você troca, conserta, arruma. Pronto. Ou seja, você faz intervenções pontuais para ajustar o problema. Se eventualmente o motor quebrar, não faz sentido, compra uma nova. Eu acho que é isso que estão fazendo com a recuperação judicial. O produtor está com um problema pontual. Cara, a gente está com 3, 4 anos de preço de commodities nas alturas, nunca foi tão rentável produzir, as margens de resultado foram relevantes. Um ano de eventual problema justificaria pedir RJ? Não. Eu acho que existem instrumentos de reestruturação empresarial, existem instrumentos hoje de mercado de capitais que permitem a reestruturação de dívida, porque isso é o que se faz no mercado, é dinâmica. Existe risco de crédito, existe risco operacional, o mercado está preparado para renegociar.
O problema da utilização em larga escala da recuperação judicial é que você acaba dosando de forma muito equivocada o medicamento para esse problema. Então, a RJ é sim muito importante, ela precisa estar disponível, mas não para ser usada em todo caso. Casos de autoendividamento não necessariamente demandam RJ, eles demandam gestão, eles demandam reestruturação, eles demandam diálogo, eles demandam repensar essa estrutura, porque eventualmente o problema não está no crédito, está na operação, está na gestão, está na má decisão tomada durante a jornada empresarial. Então, de novo, eu acho que a gente precisa cuidar do crédito, porque sem crédito não há indústria. Pois é. Isso é uma coisa muito, me parece que é o mais importante a ser debatido aqui. Ô, Astor, para a gente fechar aqui, eu queria saber de você o seguinte: que horizonte, com todos esses problemas, né? Você falou aí, a gente sabe que a agricultura, a pecuária, a gente está falando de segmento que não está preocupado ou não deveria estar preocupado com 1 ano, ou 2 ou 3, mas sempre olhando para o futuro. Eu vejo aí os agropecuaristas são pessoas que trabalham com horizonte de gerações e não com horizonte de alguns anos, né? Então eu queria saber como é que anda seu copo, se o seu copo está meio cheio, meio vazio, como é que anda o seu copo em relação a esse tema, e se a gente fosse repetir essa conversa aqui daqui 5 anos, o que você espera falar para o meu público? Carlão, meu copo está sempre cheio, sempre meio cheio, eu nunca consigo enxergar ele meio vazio. O agronegócio, ele me parece que ele é uma equação muito simples. Nós temos uma população mundial crescente, então a demanda por alimentos e itens básicos, a gente vai continuar tendo isso em uma vertical crescente. Então, tecnicamente, a demanda é uma pressão sobre aumento de produtividade, eventualmente expansão de fronteira. Então, tecnicamente, esse mercado tende a crescer. É um crescimento de longo prazo que precisa ser sustentável por conta da cadeia de abastecimento. Então, para mim, eu tenho uma visão muito clara que nós precisamos, enquanto Brasil, parar de tentar boicotar o que é a nossa maior vantagem competitiva mundial, ou seja, o agronegócio, a indústria do agro, ela é talvez, eu posso afirmar que para mim mas ela talvez seja a nossa joia mais preciosa que precisa ser comunicada melhor, trabalhada melhor, cuidada melhor. Então a gente precisa pensar, e aí eu acho que em 5 anos, acho que a gente está acordando, devagar, mas está acordando. Daqui a 5 anos, com um processo de aumento de capacidade de energia elétrica disponível nas fronteiras, uma melhora da infraestrutura nacional, a gente vai ter essas fronteiras como Luiz Eduardo Magalhães, o Matopiba, Matonge, Balsa, Uruçuí, Tocantins, o próprio Mato Grosso, com um processo de industrialização e uma economia circular que vai gerar ainda mais riqueza para o nosso país, ainda mais prosperidade, porque eu digo, eu tenho interlocução também com as autoridades que fazem a política pública no país, eu falo, gente, a melhor política pública de desenvolvimento e distribuição de renda é geração de riqueza, é produção econômica, é geração de riqueza a partir do desenvolvimento empresarial. Então, eu acho que esse é o nosso ponto, eu acho que esse é o nosso desafio. É dessa forma que eu enxergo daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, e a gente tem que utilizar isso porque o Brasil foi feito para isso. Os caras lá de fora estão com medo da gente, por isso tanta publicidade negativa, Amazônia, desmatamento, nada disso. Nosso Código Florestal é consistente, nossas regras ambientais são extremamente adequadas ao critério de sustentabilidade. Eu acho que eles estão com medo do gigante do Brasil acordar, mas a gente precisa acordar, vamos acordar. Maravilha. Obrigado, viu, querido? Obrigado, Show de bola. Eu falei aqui com o Washington Pimentel, que é o CEO aqui, o comandante do Instituto Washington Pimentel, e vocês viram só, o cara é cracaço de bola, 37 anos, é por isso que o Brasil vai ficar rico, é por isso que o agronegócio está na nossa veia, desde 1988. Um forte abraço a todos vocês e este Fala Carlão vai ficando por aqui.